Olá pessoal, tudo bem? Essa é a nossa aula 23 de Lógica de Programação com Linguagem C. E nessa aula eu vou tratar de constantes. Bom, então vamos lá. Escreva uma função que calcule a área de uma circunferência. Essa função deve receber o valor do raio por meio de um argumento e retornar o valor da área. Utilize o tipo double para o argumento e para o raio. Então vamos lá. Eu já criei aqui a função chamada área circunferência. Eu estou enviando aqui o argumento 3 e essa função vai retornar para mim aqui um double, por isso aqui o LF. Então o que acontece? Eu envio o número 3 vem para o parâmetro raio é multiplicado por ele mesmo, raio ao quadrado, e em seguida eu multiplico pelo valor de 3,1415, que é o valor de π. A ideia aqui é trabalhar com constantes, então vamos fazer o seguinte, vou substituir esse 3,1415 por uma constante, e para fazer isso eu inicio a minha constante com a palavra const. Então eu estou dizendo aqui, olha, que π é uma constante do tipo double. E o que acontece? Constantes, elas não podem ter o valor alterado. E isso então garante no meu código que essa constante π, ela sempre vai valer 3,1415. Vamos rodar o código para ver o que acontece. Está lá, valor 28,27. Vamos alterar isso aqui, olha, por 3,1415 e vamos verificar o resultado. Está lá, o mesmo valor, 28,27. Tá? Então, essa é uma maneira da gente definir constantes dentro de um código C. A segunda maneira, eu vou comentar aqui, é usando uma macro dessa maneira. Eu crio ali uma macro com define, especifico aqui o nome da minha constante e coloco na frente o valor dessa constante, 3,1415. Tá? O que acontece aqui? Repara que eu comentei e eu vou executar para a gente verificar o resultado. Está lá, 28,27. Então, eu obtive o mesmo resultado. Tá? Então, aí vem a pergunta. Quer dizer, então, que eu posso criar constantes em C usando a macro define e usando o const? E a resposta é sim, você pode fazer isso. E qual é a diferença entre define e const? É o seguinte, quando você usa o const, o compilador vai reservar para a gente uma área na memória RAM para alocar essa constante π. E quando você usa aqui o define, isso não vai acontecer. Por quê? Durante o processo de compilação, a primeira etapa do processo de compilação, que se chama pré-processamento, o que ela faz? Ela se encarrega de substituir esses defines dentro do nosso código. Então, onde tiver π, o pré-processamento vai se encarregar de substituir pelo número 3,1415. Por isso, os defines eles não alocam espaço na memória RAM. Se você está com dúvida e não entendeu o que eu quis dizer com pré-processamento, eu vou pedir para você dar uma olhada na aula 5. Nela eu trato desse assunto. E é isso. Então agora cabe a você tomar a decisão entre usar o define ou usar o const.